Eu sou o Vinícius, RA245394, e eu irei iniciar a apresentação para o grupo A8. Bom, nós iremos primeiramente começar com a apresentação do programa em execução. Para isso, nós podemos verificar que já estamos no Eclipse com o programa aberto e na pasta do programa já tem os dois arquivos de texto, que é o validação 1 e validação 2, cujo o validação 1 está com o texto fornecido pelo professor no Moodle. Bom, como pode ver, não tem outros arquivos aqui. Ao entrarmos no Eclipse, nós podemos clicar em Run dentro de app, e ao clicar em Run dentro de app, ele diz que ele exibe o título, mostra que leu o primeiro arquivo, retornou o resultado do primeiro arquivo, leu o segundo arquivo, retornou o resultado do segundo arquivo. Bom, e ao vermos aqui na pasta, podemos ver que ele gerou dois arquivos CSVs. Então, o programa está funcionando corretamente. Bom, e sobre o programa, ao exportarmos o CSV para o GEF, ele gera este grafo que, como não tivemos instrução de como ele funciona em si, ele acabou ficando desse jeito mesmo. E esse foi o programa em execução. Olá a todos, meu nome é Victor. Vou explicar um pouco sobre nossas classes, o nosso design, a estrutura de dados que a gente utilizou para resolver o projeto 1 de programação orientada a objetos. Bom, aqui na minha classe principal, que orquestra as outras classes, o programa ele vai ser executado a partir daqui. Ele vai ler esses dois arquivos, validação 01 e validação 02, a partir dessa classe input text fail. Essa classe ela implementa esse contrato aqui input. A gente consegue variar que as classes com um padrão definido. Esse padrão que a gente tem chama getData. O input test fail ele vai implementar esse getData e vai ler de um arquivo. Por final aqui a gente vai ter a gente fala para a nossa classe de processamento qual que vai ser a nossa entrada e a nossa classe de saída. A nossa classe de saída aqui, o output, ela vai seguir o mesmo padrão desse input aqui. Ela vai implementar um contrato, que vai ter outras classes que vão implementar esse contrato. Bom, a nossa classe de processamento, ela vai utilizar uma fila FIFO, que eu já vou falar dela. Essa fila, ela vai ser ajudada aqui, vai ter por duas estruturas de dados. Essa classe aqui, set, ela não permite repetição na sua lista. E essa classe que ela vai ajudar a gente a não duplicar os nossos índices na nossa lista de adjacência. Então, a nossa classe de processamento começa fazendo parse, pegando a nossa entrada e jogando na nossa fila, FIFO, tirando o espaço, as vírgulas, e deixando cada letra minúscula. Feito isso, ele vai verificar se tem menos que duas palavras. Se tiver, ele vai lançar uma exceção. Bom, depois a gente vai vir aqui nesse método create. Esse método ele vai iterar por cada palavra e vai criar a lista de adjacência. Depois ele vai ordenar em ordem alfabética e vai cuspir em um arquivo. Vai jogar esse resultado em um arquivo. Falando um pouquinho mais das nossas classes que implementa o output input, vou começar aqui pela output CSV fail. Essa classe ela vai jogar em um arquivo CSV, basicamente ela implementa a interface output. A nossa estrutura de dados que a gente implementou aqui, que não tem Java, é a fila FIFO. Ela também implementa a iterable para a gente usar com for each, por exemplo. É uma estrutura bem simples mesmo, mas ela cumpre a sua função. Depois aqui eu tenho a classe input, eu não sei se eu falei, acho que sim, que é a nossa interface. A gente tem duas interfaces, todas as classes seguem um padrão solid, cada classe tem uma responsabilidade apenas, então e a nomenclatura dela também foi feita de uma forma que seja possível identificar o que cada classe faz e de facilidade de manutenção.
As nossas exceções, elas são tratadas aqui no nosso ciclo principal. A gente tem aqui o try catch. Caso tiver algum erro, alguma coisa, se não tiver algum arquivo, ou a fila de palavras for menor que duas palavras, ele vai lançar uma exceção. Bom, aqui eu tenho, aqui na nossa classe principal ainda, eu tenho esse método aqui, que foi usado para ajudar no desenvolvimento, né? Então a gente tem uma lista que é esse texto que foi retirado do Moodle, então ele ajuda a gente facilitou o nosso desenvolvimento. Bom, é isso aqui. Os projetos já tem o JAR, já tem o Javadoc, algumas validações em CSV. Bom, é isso aí. Olá, eu sou o Bruno. Eu vou falar sobre o diagrama OML que a gente fez desse primeiro projeto de PO2. O diagrama, né, como todo mundo sabe, tem que ser feito com base nas classes que a gente tem aqui no nosso programa em Java. Então, são essas classes que a gente utilizou dentro do nosso programa. Basicamente, uma classe geral para input com as duas subdivisões dela, com input file e input test, uma classe geral do output e duas subdivisões dela para gerar o CSV e o texto. O processor, ele organiza as letras do nosso programa, né? As letras que são feitas na parte de entrada. A classe que controla a fila e a entrada. E aqui a classe principal. Aí o nosso diagrama ficou dessa forma. Aqui a classe principal, que tem todas as funções dela, a variável que é o array que a gente usa para gravar as informações dentro do array e depois imprimir tanto como texto quanto um arquivo CSV. Então tudo começa por ela. Aí depois ele vem para a entrada. A entrada ele pega os dados que foram inseridos aqui na classe principal. E aí a entrada, como eu havia falado, ela tem subdivisões. Então essas duas classes aqui, tanto a text quanto a file, elas fazem parte dessa input. Então sem ela não existe essas duas. Então na file tem o load, que é uma funçãozinha que faz o load do arquivo, né? Que carrega o arquivo. E na test a gente usou a função scanner do Java, que aí pega o que realmente foi escaneado no texto. Aqui a saída, também como eu falei, sem ela não existe nem a text nem a CSV file, porque ela é a classe geral que controla essas duas. Então aqui tem a função que vai vai imprimir a saída do texto em CSV e aqui a saída em texto mesmo. Aqui a classe do processor e da fila. A fila depende totalmente dele, porque senão você não consegue sem ela não há organização das letras, né, do programa quebrar, ter a quebra de linha, né, que foi exigida no programa. Então aqui tem as variáveis, as duas funções create e parse, e aqui na QInfo ele tem as funções dele também. São essas classes que a gente tem no nosso programa e foram interpretadas aqui no diagrama UML. Basicamente é isso. Então, como metodologia escolhida aí, né, a gente optou por usar um método ágil para o desenvolvimento, o Scrum no caso, né, então a gente inicialmente fez uma reunião aí para entendimento do problema, né, e daí para cada um já ter uma ideia de como que a gente ia estar desenvolvendo isso, né. Então a gente separou um primeiro sprint aí, né, onde cada um ficou responsável por uma classe para estar desenvolvendo, e no caso
O Vitor ficou com 2 classes aí pela afinidade com a programação, e ele não ficou com alguma outra tarefa aqui, né, que não seja a programação. Então a gente fez a divisão dessa forma, né? No final de semana, então, a gente tinha a nossa reunião de status para apresentar qualquer dificuldade que a gente teve para o desenvolvimento ao longo da semana, né? E já tá fazendo um teste aí conjunto para ter alguma coisa rodando e ter um entregável já. Então, na segunda semana, a gente utilizou para fazer algumas correções, né, no que a gente encontrou, e está desenvolvendo as classes necessárias aí restantes que foi encontrado. Após isso, então, a gente, na sexta-feira, dia 6, fizemos uma reunião final, né, para estar fechando aí o programa, testar tudo certinho, e já cada um tá podendo gravar a sua parte do vídeo, né, para posteriormente ele ser editado e publicado até a data do dia 7.